Afinal, quais são os fatores que perpetuam a dor crônica? Nesse vídeo eu vou te ensinar os fatores principais que fazem aquela dor comum, aguda, se prolongar, transitar para um quadro de dor crônica com aumento da sua complexidade do tratamento, beleza? Meu nome é Caio Ferreira, eu trabalho com tratamento da dor há cerca de 10 anos e nessa trajetória já atendi mais de 7.300 pessoas. Com essa experiência eu tento passar o que há de mais atual, de mais científico nas pesquisas para melhorar a dor dos pacientes e melhorar a habilidade técnica de profissionais da saúde, ok? Então vamos lá. Todo mundo fala para você que a postura é causadora da dor. Todo mundo fala para você que a fraqueza muscular é causadora da dor. Todo mundo também fala que o encurtamento muscular causa dor, que impacto causa dor, que sobrepeso causa dor. Só que nenhuma dessas crenças é fundamentada pelas principais evidências científicas disponíveis, isto é, ensaios clínicos controlados que testaram grupos de pessoas com dor e submeteram um grupo a alongamento, o outro grupo a simples observação da história natural, um grupo a fortalecimento e o outro grupo a exercícios aleatórios, por exemplo. Essas pesquisas servem para provar a eficiência de uma intervenção. E eu não sei se eu estou falando muito de forma técnica aqui para você, mas a intenção é te fazer entender que quando nossa bisavó fala uma coisa e a nossa avó aprende, ela passa para nossa mãe e aí nossa mãe passa para a gente. E por vezes a gente perpetua uma cultura, um modelo de pensamento que não é mais fundamentado na atualidade. E isso é o que acontece com essas intervenções que eu acabei de falar. Não adianta você ficar procurando fortalecer. Pacientes aqui no consultório já fazem academia por mais de 2 anos e mesmo assim não melhoraram. Não adianta você ficar alongando. Pacientes com 6 meses de pilates e continuam com dor. Não adianta você ficar fortalecendo o core no pilates ou corrigindo a postura no RPG. Os pacientes não melhoram de dor crônica por causa disso, beleza? E um outro mito muito comum é a inflamação. Você já ouviu falar que a inflamação causa dor, não é mesmo? Bom, a inflamação tem algumas fases e a primeira fase de fato, a fase hemorrágica, a fase inflamatória, ela proporciona a sensação dolorosa através de um estímulo chamado nocicepção, que nem sempre pode ser interpretado como dor, beleza? É o seu cérebro que define se aquele estímulo será dor ou não. Então, eu vou dizer para você aqui que quando a gente compara 2 grupos de pacientes com dor e um grupo é submetido ao anti-inflamatório e o outro grupo não é submetido ao anti-inflamatório, o grupo que fez o uso de anti-inflamatório para combater a tal inflamação atrasou a recuperação da dor lombar, por exemplo. Louco isso, né? Porque existe uma cascata no sistema imunológico chamada quimiotaxia e essa quimiotaxia vai deslocar células chamadas macrófagos. Esses macrófagos vão fazer com que você degrade aquela estrutura danificada para reparar aquela estrutura, e quando você usa um anti-inflamatório, você inibe a ação de um outro mecanismo de uma outra substância chamada neutrófilos. E quanto mais você inibe o neutrófilo, menor é a quimiotaxia. Enfim, fugindo da parte técnica para você que é leigo, o anti-inflamatório atrapalha a recuperação da sua dor. E a inflamação parece ser necessária para você se recuperar. Louco isso, né? Pois é, isso é o que as pesquisas científicas mostram. Mas, Caio, afinal, o tema desse vídeo são os fatores que perpetuam a dor. Se você está fazendo todos esses tratamentos, fortalecimento, alongamento, anti-inflamatório, uso de analgésico, se você está tentando corrigir postura, está tentando liberar a face, Caio, liberação miofascial? Exatamente. A liberação miofascial não tem plausibilidade. Como assim, Caio? Pense, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo e um tecido conjuntivo denso. Esses 2 tecidos conjuntivos se dividem em 5 camadas de pele. Derme, epiderme, hipoderme, blá, 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 blá. Não é da minha área, então não vou saber falar muito. Mas dessas 5 camadas,
As primeiras, o tecido conjuntivo frouxo, ele é frouxo porque precisa ter permeabilidade da membrana para melhorar o influxo de cálcio e vários outros nutrientes. Trocas celulares, trocas iônicas, beleza? E o tecido conjuntivo denso é denso porque precisa dar o quê? Sustentação e força. Aí vamos lá, você exerce uma pressão no tecido, essa pressão cria um microtrauma no tecido conjuntivo frouxo, quimiotaxia de macrófagos vai lá para melhorar colágeno, elastina, fibronectina e densifica o tecido conjuntivo que era para ser frouxo. E aí você exerce tanta pressão no frouxo porque você precisa acessar o tecido conjuntivo denso. Porque o que é que você quer fazer com o tecido conjuntivo denso? Afrouxá-lo, mas ele é denso porque Deus criou assim para dar sustentação e força, para fazer transmissão de força entre várias estruturas musculoesqueléticas. A liberação miofascial não tem plausibilidade. Não estou dizendo aqui que ela não funcione. Eu aplico liberação miofascial em fisiculturista pré-palco, porque a gente precisa agredir aquele tecido para melhorar a hiperemia, para melhorar a vascularização, e esse mecanismo dá um aspecto estético melhor. E ainda assim é bastante duvidosa esse aspecto estético se é realmente melhor depois de uma técnica de liberação miofascial bem feita, tá? Agora o que eu estou dizendo aqui é que essa técnica não combate a dor crônica. Dor é sensação, emoção e pensamento. Dor não é um tecido tenso que você precisa liberar, entende? Todos esses fatores, se você estiver passando por todos esses tratamentos, você está perpetuando sua dor. Entende? Outros fatores que perpetuam a dor. Se você tem senso de injustiça aguçado, acessos de raiva, né? Você consegue excitar áreas do cérebro que fazem detecção de ameaça circunstancial. A exemplo, a amígdala, que é muito conectada com a ínsula. Então você acessa ínsula e sistema límbico, fazendo com que você memorize e condicione a experiência de dor, as emoções que você está vivendo. Então é tudo uma coisa só, senso de injustiça, raiva, acessos de impaciência. Se você tem a percepção que o esforço que você doa não é recompensado enquanto reconhecimento profissional no trabalho ou enquanto recompensa financeira no trabalho, você tem fator de risco para dor. É um fator que perpetua a dor. Se você tem uma família com mais de 3 membros, você tem fator de risco para dor. Se você é casado, você tem fator de risco para dor, comparado com solteiros. Não me pergunte por quê, simplesmente foram acompanhados diversos indivíduos e os indivíduos foram estratificados em grupos e a gente foi analisando essas pesquisas e percebemos que existem características comuns nos pacientes que prolongam a experiência de dor. E essas são experiências comuns, percepção de injustiça, esforço dado por recompensa recebida. Se você está num relacionamento e esse relacionamento está te gerando estresse crônico, você está com cortisol lá em cima. E não adianta fazer o exame de sangue do cortisol. Não vai dar que está alto. Tem que fazer o sublingual. Então, e não necessariamente vai estar alto também, porque o exame complementar muitas vezes não é compatível com a clínica do paciente. Se você está muito ansioso, depressivo, preocupado, você tem fator de risco e você consegue perpetuar a dor por um tempo além do natural. Faz sentido? Então, pessoal, tratar a dor é muito mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Não é tão simples como parece. Por que eu estou falando isso aqui? Porque muitos pacientes chegam nesse consultório, querem deitar nessa maca e receber terapias manuais. E a grande verdade é que as terapias manuais não vão agir no componente afetivo motivacional, no componente sensório discriminativo, né? No componente cognitivo, nas crenças e nos valores dos pacientes. Então a gente precisa abordar o paciente como um todo. Então quando você vier aqui para consulta, a gente vai conversar. E essa conversa vai acessar a sua vida como um todo. Porque é muito mais fácil eu, como fisioterapeuta, utilizar técnicas comportamentais, cognitivo-funcionais, para que você entenda o que está acontecendo com você, porque é a única coisa que o paciente quer, entender o que está acontecendo com ele
por que está acontecendo, o que fazer para melhorar e o que fazer para evitar a recidiva. O paciente só quer essas quatro coisas. Ele vem para cá iludido com a percepção, minha mãe melhorou com osteopatia, eu quero osteopatia. Mentira! Ele quer melhorar, não interessa com que técnica. Percebe? Então, quando você vier, venha preparado para fazer um tratamento, porque a consulta vai servir para eu conhecer você, para eu conversar, entender com quem você mora, se você está dentro de um relacionamento, se você não está, com quem você trabalha, onde você trabalha, se você gosta do seu trabalho. Eu vou perguntar coisas que você não imaginaria que um fisioterapeuta poderia perguntar, porque a mentalidade do paciente é que existe alguma vértebra fora do lugar, algum músculo fraco, alguma postura errada, algum movimento anormal biomecanicamente falando. E tratar dor é muito mais do que isso. Não adianta sentar numa poltrona confortável e ficar fazendo soro da vida, soro da beleza. Não adianta ficar fazendo soro de vitaminas B, de anti-inflamatórios. Não adianta você sentar e meter bloqueio venoso, fazer bloqueio transforaminal aleatório, ficar fazendo procedimento intervencionista, porque esses procedimentos só agem na estrutura do corpo. Eles não agem na sensação, na emoção e no pensamento. E a sensação, a emoção e o pensamento é modificável somente se o paciente entender o que está acontecendo com ele. É muito fácil dizer para você que está inflamado. É muito fácil você dizer para você que essa sua corcundinha aí é a postura errada causando dor. É muito simples dizer para você que é fraqueza muscular e que você tem que fortalecer. Não é mesmo? É muito simples dizer que seu core está fraco. E essas explicações muito simples não tem suporte científico. Quando o profissional te explicar que está doendo por causa dessas coisas, saia correndo. Um grande abraço, movimento é vida.